intimidade com o Senhor. Obrigado pelo teu carinho ao nosso ministério, à nossa família. E a casa é tua, né, irmão? Glória a Jesus. A irmã Heloísa também, novamente, está aqui conosco, incendiada por Jesus. Estávamos com saudade de você, irmã Heloísa. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Essa casa te recebe sempre de braços abertos, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, quem trouxe Bíblia aí, levante a mão. Eita glória. Abram as suas Bíblias ou liguem as suas Bíblias, né? Glória a Jesus. Mateus, capítulo 16, versículo de número 21. Mateus 16, 21. Gente, tá calor, não é pouco, hein? Vou ter que botar mais um ventilador aqui, né? Principalmente o pessoal aqui em cima, né? O pessoal aqui tava tudo suando, né? Vou instalar um lá, pastor. Vem aqui, ó, de frente. Glória. Aleluia. Gente, deixa eu te usar. Aí, ó. Glória a Jesus. Mateus 16, 21. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, peça socorro. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. A presença do Senhor é forte aqui, irmãos. A presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus é forte, irmãos. Estamos entrando numa nova realidade, numa nova jurisdição nesses dias. E nós precisamos, como a Michelle estava ministrando aqui, nós precisamos entender essa realidade. Nós precisamos entender a verdade que contém a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Quem é a verdade? É a palavra. E quem é a palavra? É Jesus. Nós precisamos entender, compreender e conhecer Jesus como nunca nesses últimos dias. Para quê? Para que nós não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina, para que nós não sejamos enganados por palavras falsas, palavras que contêm verdades, e nós possamos não acessar uma realidade espiritual que os céus têm preparado para os filhos e as filhas de Deus, que entendem e compreendem as movimentações desses dias. E para isso, o Senhor Jesus ainda está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Espírito em verdade é eu sentir a presença do Espírito, estar com intimidade com o Espírito, mas eu também estar conectado a uma realidade espiritual que é mais intensa e verdadeira possível, que é a Bíblia Sagrada. Por isso nós, nesses últimos dias, precisamos estar conectados com essa verdade. E o Senhor Jesus, Deus e o Espírito Santo, desde o início, antes da fundação do mundo, já tinha tudo preparado, escrito sobre essas realidades que nos seriam enviadas através das Escrituras, através das movimentações que o Senhor Jesus viveu aqui na terra, mesmo sendo Deus, mas também foi homem de carne, que se esvaziou, se aniquilou de tudo aquilo da sua glória, do poder e autoridade, para poder vir aqui na terra experimentar a realidade terrena, sem usurpar, ser igual a Deus. E ele morreu em morte de cruz, para nos dar direito à vida e à salvação eterna. Aleluia! Tudo que eu e você enfrentamos nesses dias, irmãos, ele já passou. E passou coisas inimagináveis, passou coisas incalculáveis, que talvez eu e você não conseguiríamos enfrentar e passar. Então nós não podemos dar desculpa: mas a minha vida está difícil, mas eu não sei, olha, só pela graça, pela misericórdia, Senhor. É claro que é só pela graça, é claro que é só pela misericórdia, mas Jesus deixou dito que é possível. Aleluia. É possível vencer aqui nesta terra. Glória a Deus. Ele esteve aqui e ele inaugurou os céus. E a Bíblia diz que ele foi preparar a morada. Aleluia. Eu creio, irmão, você crê? Sim. Ele foi preparar a morada. E quer que eu te diga mais? Essa morada já está preparada. E ele deixou o Paracleto, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo da profecia, o nosso Consolador, o nosso Ajudador. E agora, quando nós enfrentamos realidades adversas, quando nós enfrentamos dificuldades, quando nós entramos em alguma situação que para nós parece impossível,
realidade dentro de nós, constituída pela palavra de Deus, que nos alinha a uma nova realidade celestial, que as coisas físicas não são comparadas a essa realidade espiritual, e agora nós não olhamos mais com olhos físicos, mas nós olhamos com olhos espirituais, olhos da fé. Então aquela enfermidade que eu estou enfrentando, o vizinho está enfrentando, o irmão, a irmã, não é o fim, porque Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Aleluia. Os milagres do Senhor Jesus ainda estão acontecendo, e nós somos provas disso. O Senhor tem restituído famílias. O Senhor tem operado sinais, prodígios e maravilhas neste tempo aqui no Balneário Rincão, com a nossa realidade. O Senhor ainda está operando os seus milagres. Mas sabe para quem? Para aqueles que realmente andam na agenda de Deus. E se eu pudesse botar um termo, irmãos, nesta palavra que o Senhor confiou no meu coração, para impartir com todo amor, carinho com cada um de vocês, seria andando na agenda de Deus. Então andar na agenda de Deus demanda algumas atitudes. Diga assim para mim: atitudes. Demandam algumas coisas que estão dentro de nós, porém estão paralisadas. Uma delas é a atitude. A segunda, repita comigo: responsabilidade. Fidelidade. E honra. Irmãos, se nós trazermos essas palavras e aplicarmos ela no nosso dia a dia, honrando ao Senhor, fidelizando ao Senhor, com atitudes. Qual atitude, pastor Felipe? Eu vivia de um jeito, fazia as coisas de um jeito, pensava de um jeito. A Bíblia vai falar que o apóstolo Paulo falava que ele vivia como menino, falava como menino, mas agora ele olha diferente, ele fala diferente, ele pensa diferente, ele tem atitudes diferentes. Romanos capítulo número 12 vai falar que nós devemos ter uma transformação de mentalidade, uma transformação, uma renovação de uma nova realidade, uma nova jurisdição que está preparada para mim e para você. Porém, se nós não entrarmos nesta renovação de entendimento, nós não vamos desfrutar o que os céus têm preparado para mim e para você. E quando eu falo preparado para mim e para você, meu irmão, escute bem aqui, não é uma realidade somente terrena, é uma realidade espiritual. E se eu me preocupar somente com a agenda da terra e não me preocupar com a agenda de Deus, eu vou desfrutar da carne, das coisas que a vida me proporciona aqui em terra, mas eu não vou estar conectado com a realidade do céu, com a agenda do céu, e eu não vou desfrutar daquilo que a Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, ainda não desceu para o coração do homem. É aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que honram ao Senhor. Aleluia! Você precisa estar conectado nessa agenda dos céus, na agenda de Deus. E era isso que eu queria falar um pouquinho com a igreja, e queria pensar aqui junto com vocês como família. Aleluia. Sobre esta agenda de Deus. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 28. Eu vou usar aqui 1, 2, 3, 4 textos. Não se apavore, não se apavore. Quem é bom de Bíblia, ou quem gosta da leitura, quem está na agenda de Deus, não vai se apavorar. Esses 4 textos que eu vou trazer aqui, eles falam a mesma coisa, mas para não bagunçar a tua mente, só fique neste primeiro texto, e depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês o esboço desta pregação, para vocês acompanhar em casa, amém? A nossa intenção aqui, irmãos, é que você saia daqui preenchido pela presença de Deus, pela palavra de Deus, e aplique no teu dia a dia, na semana, no mês, no ano, para que você então passe a entrar na agenda de Deus, e aqueles que já estão na agenda de Deus sejam edificados nessa noite, amém? Mateus 16, 21 vai dizer: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos príncipes
principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Amém. Jesus, ele está aqui dando uma realidade de coisas, irmão Éder, que iria vir a acontecer, ainda estava no porvir. Jesus está dando uma realidade, trazendo para aqueles discípulos, para aqueles apóstolos que caminhavam com ele: ei, olha só, eu estou dizendo para vocês que é necessário que aconteçam algumas coisas. E Jesus então começou a mostrar para os seus discípulos o que convinha ele ir para Jerusalém, e quando chegasse lá, ele padecer, ele sofrer muitas coisas pelos anciões, pelos escribas, pelos principais sacerdotes, e também ser morto. Ele está trazendo essa realidade para os discípulos. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então vamos lá, ele traz essa realidade para os discípulos, para os apóstolos, e ele também fala que além de ele ter que ir para Jerusalém e sofrer todas essas circunstâncias, ele também iria ser morto, e ele também ia ser ressuscitado ao terceiro dia. Amém, igreja? Amém. Ele falou tudo, irmãos, do que iria acontecer. Ele abriu o seu coração, ele impartiu uma realidade que não era atual para os discípulos, mas era atual para Jesus, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Aquilo que ele estava vivendo já estava escrito antes da fundação do mundo, assim como a minha vida e a tua vida. Salmo 139, verso, esqueci, está na Bíblia, vai dizer que antes dos nossos ossos ser formados no ventre da nossa mãe, Deus, o Senhor, já tinha um memorial escrito sobre todos os dias da nossa vida. O Senhor sabe de tudo. Assim, Deus, sabendo de tudo, começa a explicar uma nova realidade para que os discípulos não se apavorassem, não se assustassem com as coisas que iriam de vir, que era necessário que ele fosse a Jerusalém, fosse então escandalizado, fosse ultrapassado, acontecesse muitas barbaridades, açoitados, também morresse, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Não precisa abrir comigo, mas eu vou ler, que anota aí, Marcos 8:31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Não estou fazendo confusão, eu estou trazendo uma base bíblica de outro texto, mas que fala a mesma coisa. Amém, igreja? Li Marcos 8:31, já tinha lido Mateus 16:21, e agora eu vou ler mais um texto baseado no mesmo assunto. Lucas 9:22 vai dizer assim: e dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e pelos principais sacerdotes, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Marcos 14:28, mas depois que eu houver ressuscitado, irei diante de vós para Galileia. Repita comigo: Jesus deu o endereço. Da onde? Não, agora não precisa repetir. Da onde ele estaria. E aonde que era para os discípulos estar? Na Galileia. Ele iria para Jerusalém, sofreria, passaria por tudo que nós já falamos, mas que depois, ao terceiro dia, ele iria a Galileia. Nada foi novidade para os discípulos. Deixa eu já aplicar alguma coisinha aqui para nós. Nada é fora da realidade das coisas que nós estamos enfrentando hoje no mundo. Hoje tem corrupção. Hoje o amor de muitos está se esfriando. Mateus 24:12. Próximo do final dos tempos haveria rumores de guerras, e guerras já está acontecendo. Milhares e milhares de anos. Pais matando os filhos, filhos matando os pais. Isso é novidade para alguém aqui? Não é. Estava escrito. Jesus, ele já tinha deixado escrito. Então, a nossa vida ruim, entre aspas, que nós levamos hoje pela cultura do mundo, não é novidade para aqueles
realidade do que nós estamos vivendo está escrito nas Escrituras. E que bom que está cada vez mais ruim. Porque você imagina se estivesse bom? Pensa comigo aqui, igreja. Nós sabemos que Jesus vai voltar, sim ou não? Sim. Aí Jesus está prestes a voltar, nós iam orar assim: ei, Senhor, não volta agora, está tão bom aqui, está tão legal essa vidinha que eu levo, olha, está tão bom essa movimentação que eu faço. Não, agora não vem, espera mais um pouquinho. É por isso que as coisas estão se tornando cada vez mais ruins. É por isso que essa opressão do inimigo está cada vez mais nos deslocando. E aquele que ainda não está andando nos caminhos do Senhor tem uma sede, uma fome dentro de si, não sabe do que é. Tem um vazio ali dentro, que muitas das vezes nós preenchemos na droga, na bebida, na prostituição. E nós não conseguimos preencher, porque é um preenchimento falso, é uma realidade falsa, é uma realidade terrena, é uma felicidade falsa. Mas quando nós experimentamos a graça do Senhor Jesus, aleluia, quando nós experimentamos a graça de Deus sobre as nossas vidas, acontece algo sobrenatural dentro de nós, que para o mundo aí fora eles acham que é loucura, mas para nós que estamos prosseguindo em ser salvo, é o poder de Deus, é o poder de Deus sobre cada um de nós. Aleluia. Coisas que não dá para explicar, amada igreja, porque a Bíblia vai dizer, não é isso? Experimentar e ver de que o Senhor é bom. O Senhor não é para nós abrir ele no meio e fazer uma anatomia e querer estudar a Deus, não. Ele é para ser experimentado, ele é para ser amado, ele é para ser desejado, honrado. E quando nós entramos nessa realidade espiritual, nós começamos a viver coisas inimagináveis, incalculáveis. O sobrenatural de Deus começa a fazer parte da minha vida e da tua vida. E por isso, quando acontece algo sobrenatural, nós olhamos e falamos assim: nossa, é só Jesus. Como é que ele fez isso? Como que aconteceu isso? E assim o Senhor vai nos estruturando de glória em glória, dia após dia, nos dando saúde, nos alinhando com o propósito dele, nos trazendo uma nova realidade. Então, se eu e você saímos do conforto da nossa casa para estarmos aqui hoje, irmãos, não é simplesmente para agradar a esposa, agradar o esposo, agradar o pastor, porque recebeu um convite. Não, nós viemos aqui porque a nossa alma anseia por ele. Nós viemos aqui porque nós desejamos, o nosso espírito reconhece somente ele como Criador. Oh, aleluia. Nós reconhecemos só ele como nosso mestre, só ele como nosso pai. A nossa identidade, obrigado, irmã, obrigado, Deus abençoe. Nós reconhecemos só ele como nosso mestre, nós reconhecemos só ele como nosso ajudador, como nosso pai. A nossa identidade vai sendo restaurada dia após dia. A nossa identidade, ela vai se firmando em Cristo Jesus. Agora não importa o que o mundo fala, o que o mundo pensa e o que o mundo faz. Agora não interessa o que falam de mim, o que falam da igreja, o que falam dos evangélicos, dos cristãos, ou seja lá de quem for. Eu não ando na agenda do mundo, eu ando na agenda de Deus. Aleluia. E sabe por que não me abala nada disso, irmão Ramiro? Porque eu tenho identidade, porque você tem identidade. Identidade em Cristo Jesus. Identidade em Cristo Jesus. E hoje o Senhor está restaurando as nossas identidades. Hoje o Senhor está trazendo uma nova realidade para mim e para você. Jesus, exaustivamente, ele falou sobre o seu sofrimento, sobre o seu martírio. Ele falou sobre a ressurreição com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Ele marcou um encontro para que ele pudesse estar lá. Ele marcou um encontro para depois da ressurreição. E sabe de uma coisa? Ele deu o endereço. Era na Galileia. Ele deu o CEP, ele deu o número da casa, ele deu a rua, ele deu tudo certinho para que os discípulos não errassem o local aonde que Jesus estaria buscando, esperando eles. Para que eles pudessem agora viver e experimentar aquela realidade que lá atrás o Senhor já tinha falado para eles, amém? Amém. Agora ficou legal, hein, Davi? Glória a Deus. Deus te abençoe.
Então já tinha tudo programado, o endereço já estava ali, irmãos. O endereço já estava ali, eles já tinham falado para os discípulos, para os apóstolos, para que ele tivesse aquele encontro esperado depois da ressurreição. Mas sabe de uma coisa, igreja? Nem todos reconheceram isso. Nem todos aprenderam o que Jesus estava falando. Quem lembra? Não sei se esse lembra, vai derrubar essa canal. Vai. Nem todos estavam entendendo. Por quê? Porque eles estavam desconectados da verdade. Estavam desconectados da verdade. E quando eu e você estamos desconectados da verdade, e algo profético está para acontecer na minha vida e na tua, nós não entendemos. Por quê? Porque nós não temos base bíblica. E o Senhor tem uma nova porta, Ele tem uma nova realidade para a minha vida e para a tua vida todos os dias. Por quê? Porque todos os dias o Senhor tem algo novo para mim e para você. Hoje, quando nós acordamos, tivemos a oportunidade de abrir os nossos olhos e deparar com um dia maravilhoso que o Senhor nos preparou. Não interessa se chove, não interessa se está frio, não interessa se tem sol, mas Deus preparou algo novo para mim e para você hoje. Só que se eu e você não entender a realidade disso, e que o Senhor preparou esse novo dia, como que eu e você vamos desfrutar na agenda de Deus? Não vamos. Nós vamos desfrutar na carne, na agenda da terra. Aí Deus tem algo sobrenatural para mim e para você hoje, mas nós não vamos entrar nesse sobrenatural de Deus. Por quê, pastor? Porque eu estou desconectado da verdade. Por isso eu tenho que ter um discernimento, um entendimento do tempo que eu estou vivendo, para saber se aquilo ali é algo de Deus ou é algo de Satanás, para saber se essa porta que me abriu foi Jesus ou se foi o demônio, para saber se essa aliança que eu tenho que fazer com essa pessoa é algo de Deus ou não é algo de Deus. Eu preciso ter esse entendimento. Irmãos, quem tem um obreiro dedicado é outra coisa. Eles estão preparando um copo lá, quer ver? Com certeza disso, né, Davi? Oh, glória. Obrigado, Davi. Agora eu quero ver esse vento derrubar essa taça. Não vai derrubar, em nome de Jesus. E Salomão, em toda a sua glória, irmão, teve uma taça tão bonita. Só tu aí, Davi. Irmãos, voltando para cá, para descontrair um pouquinho, nós damos uma risada. Mas o Espírito Santo, ele não vai embora quando a gente está alegre, viu? Aleluia. Aleluia. A reverência da palavra de Deus não é quando a gente está sério ou quando nós estamos rindo. É quando nós aplicamos essa realidade na nossa vida. Então, irmãos, ele falou toda essa realidade, marcou o endereço, e isso aconteceu. Jesus estava lá. Os discípulos agora chegaram naquele lugar. Por que chegaram naquele lugar? Porque antes de eles ir para aquele lugar, algumas mulheres foram ao sepulcro, ao terceiro dia, muito provavelmente num domingo, ao terceiro dia onde Jesus iria ressuscitar. E essas mulheres vão lá, em Mateus 26:32 vai dizer assim: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Marcos 16:7 vai dizer assim: mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para onde? Para a Galileia. Ali o verei como ele vos disse. Como que? Como ele vos disse. O Senhor já tinha dito. Mateus 28:7: ide, pois, imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. Mateus 28:7. Ele está dizendo, irmãos, acreditem, pois isto é algo que eu já venho conversando há muito tempo. Vão para esse endereço, vão para esse local, me esperem lá, porque eu vou adiante de vós. Aquelas mulheres que chegaram ali procurando o Senhor Jesus, porque era um costume judaico, elas foram lá para perfumar o corpo, elas foram lá para fazer um ritual, elas foram lá, não tinha nada de mal, não tinha nada de pecado, elas estavam simplesmente cumprindo uma tradição. Mas quando elas chegam lá, irmãos, elas se deparam com uma realidade que não era da terra. Elas se deparam com uma realidade espiritual. Quem está entendendo?
E agora, quando elas se deparam com essa realidade espiritual, elas não compreendem, elas não entendem. Por quê? Porque elas não estavam na agenda de Deus, elas estavam na agenda da terra. E aí um anjo aparece para aquelas mulheres e fala assim: ei, viu? O que vocês estão procurando aqui? Quem é que vocês estão procurando aqui? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que já ressuscitou? Mas elas estavam na agenda da terra. E Jesus já tinha dito, ensinado, instruindo que ele ia morrer, ia padecer, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas elas estavam desconectadas da realidade presente. Então veja bem, irmãos, Lucas 24, irmãos, vou abrir aqui rapidinho para ler para vocês. Lucas 24, do 1 ao 5, vai dizer exatamente o seguinte. Lucas 24, está aqui, eu sei que está aqui, eu li 24, do 1 ao 5, achei. No primeiro dia da semana, bem cedo, eles foram ao sepulcro. Elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra removida do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas. Como perplexas, irmãos? Se elas já tinham ouvido que isso ia acontecer. Porque estavam desligadas da agenda de Deus. Irmãos, vai trazendo essa história para a nossa realidade, irmãos. Vai aplicando essa palavra no teu coração. Quantas das vezes nós estamos desligados da agenda de Deus? O Senhor querendo fazer algo com a nossa vida, porque nós fomos chamados para desenvolver algo aqui na terra. Nós temos um propósito que não é nosso, é dele, mas nós temos que desenvolver este propósito que foi destinado por ele aqui. E nós estamos vivendo o nosso propósito em vez do propósito dele. E o Senhor essa noite tem te chamado: ei filho, ei filha, viva o meu propósito aí na terra, não viva o teu, porque se você viver o teu, você vai estar andando na sua agenda, na agenda da terra. Viva o meu propósito, o meu chamado, porque esse chamado que é meu está em ti, esse propósito que é meu está em ti. Assim você vai andar na agenda de Deus e experimentar e vivenciar as coisas espirituais. E te digo mais, tem algo preparado para nós, tem uma casa preparada para nós, e é Ele que vai estar nos aguardando, e vai olhar para mim e para você e vai falar: valeu a pena esperar, valeu a pena esperar, valeu a pena entender as escrituras. Entre servo bom e fiel, e desfruta do que eu já tenho preparado para você desde a eternidade. Aleluia. 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 Eu sinto a presença de Deus, a graça de Deus nesse lugar. É o Senhor que está falando comigo e contigo nessa noite, irmãos. Glória. Ah, se nós pudéssemos marcar alguns dias nessa agenda para nós cumprirmos essa realidade. Só que na verdade, irmãos, cada dia está mais difícil. Nós temos até uma agenda para nós realizarmos os nossos desejos, o nosso serviço, os nossos trabalhos. Mas como é difícil de tirar alguns dias, algumas horas para adorar o Senhor. Ei, eu não estou falando aqui para te vir no culto, eu não estou falando aqui para te fazer alguma coisa para Deus, eu estou falando aqui para te criar uma intimidade com o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e desfrute do Senhor, da presença, da graça de Deus. Mateus 6,6. Nós precisamos fazer isso para que nós possamos enfrentar essas realidades que não são boas e nós permanecermos firmes. Nós não podemos estar desconectados dessa verdade, irmãos. Essas mulheres chegam no sepulcro procurando alguém que já estava vivo, ressuscitado, e elas procuravam no lugar errado, mas essas mulheres não estavam